Gente, eu queria falar umas 3 horas sobre Carola Saavedra. Vocês já leram? Carola Saavedra nasceu no Chile, mas viveu no Brasil, né? A família se exilou no Brasil e hoje ela vive na Alemanha. Ela é professora na Universidade de Colônia. E numa palestra ela contou que ela tem descendência mapuche, né, dos indígenas chilenos, e que isso foi uma coisa que nunca foi comentada na família dela, sempre foi, né, uma informação que não era falada, né, teve, como a gente sabe, né, esse apagamento dessa ancestralidade indígena que aconteceu em vários âmbitos, né, no Brasil, na América Latina inteira. E ela, muito tarde, né, foi se dar conta que aqueles traços dela eram mapuches, né? E hoje ela estuda arte e literatura indígena brasileiras, né? Então, eu acho que essa questão, ela permeia muito a obra da Carola, né? Da identidade, da ancestralidade, né? Então, eu queria trazer 3 livros dela que eu amo. O primeiro deles é O Mundo Desdobrável, né, que foi lançado pela Relicário. Esse é um pequeno livro de ensaios, né, que é muito interessante, são textos curtinhos, onde ela fala sobre ideias, sobre pensamentos, e traz coisas das mais variadas, né? O mote do livro é O que pode a literatura, mas nisso ela fala de literatura feminina, indígena, psicanálise, permacultura, enfim, ela traz uma série de reflexões, sonhos, né, que permeiam a obra dela. Aqui, né, sobre permacultura, ela fala: um permatexto seria assim um texto em que os diversos gêneros convivem e se retroalimentam, formando como as plantas um sistema autossustentável. Mas num mesmo livro? Claro, num mesmo livro. Então são essas reflexões que eu amo nela e que aparecem na obra dela, né? Por exemplo, no Manto da Noite. O Manto da Noite, que é o último dela, ele tem uma brincadeira, uma mistura de formas narrativas muito interessante, né? Então tem teatro, tem cartas, tem diário, e nesse livro a gente tem, né, uma jornada acontecendo em que a Cordilheira dos Andes é uma personagem, fala, né, uma espécie de bruxa, uma espécie de guia naquele acontecimento. Então é muito interessante o jeito que ela trabalha com o onírico e as diferentes formas de ver o mundo, né? Que eu acho que tem muito a ver com a pesquisa que ela faz de visões, né, cosmogonias indígenas e literatura indígena. O outro livro é Com Armas Sonolentas. Que livro! Nesse livro ela conta a história de 3 mulheres, né? O título Com Armas Sonolentas, ele vem de um poema de Sor Inés de la Cruz, que é uma poeta mexicana e que é chamada de Fênix latino-americana. Então, no livro, ela tem a presença da Sor Inés de la Cruz quase como uma figura transcendente, assim, né? E no livro a gente tem a história da Ana, que é uma uma atriz brasileira que casa com um diretor de cinema alemão, vai morar na Alemanha, e na Alemanha ela se sente uma pessoa exilada, sem falar a língua, sem ter relações com as pessoas, e em busca, né, enfim, de identidade, de pertencimento, que é um tema que permeia o livro em muitos aspectos. Ele conta também a história da Maike, que é uma alemã que, né, faz a jornada contrária, que vem morar no Brasil por quase uma questão intuitiva, e elas duas vão passar por descobrimentos e transformações que eu não vou contar, porque é o que faz esse livro ser tão interessante, né? E por fim ele conta a história da avó, que é uma mulher sem nome, que, enfim, ela tem uma passagem assim quase como se de uma vida incompleta, né? E que muitas pecinhas, inclusive desse apagamento da ancestralidade, eles vão aparecendo, né? Eu lembro de uma cena que ela tem essa memória de cheiro de mandioca cozida, né? Então, assim, essa coisa ancestral, essa história familiar de origem que foi totalmente perdida e, enfim, as 3 histórias elas vão se entrelaçar de uma forma muito inteligente, muito interessante.
Eu recomendo demais. E tem capivara no livro. Já acho que é uma razão para ler. Então, Carola Saavedra, para ler tudo que ela escrever.